Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o capítulo 25 ao capítulo 32. Nesses capítulos dá para englobar de forma generalizada o que aconteceu e a forma que foi discutido os temas principais, os temas importantes dos capítulos. Eu vou abordar aqui um tema do livro que é mais uma história, porque o livro ele conta a história de algumas pessoas, de algumas situações que as pessoas vivenciaram e a forma como foi tratada, a forma como foi abordada a situação e a forma como a espiritualidade ajudou a vivenciar tudo aquilo. Então, assim, esse aqui, nesses capítulos, é o caso de Jussara. Jussara é uma jovem de aproximadamente 16 e 18 anos, não me lembro muito bem, e ela recebe um convite para trabalhar numa boate. É uma data comemorativa, né, que a gente passa aqui no Brasil, e ela foi convidada por um namoradinho, que ela morava na favela, né, e a mãe trabalhava, e ela foi convidada para trabalhar nessa boate. Ela ia fazer companhia a alguém nessa boate. E é isso que acontece muito atualmente. Jovens recebem convites, muitos são empregos idôneos que pode se confiar e muitos não são. São fachada para relacionamentos de momentos, que muitos homens pagam para ter uma companhia nesses eventos e posteriormente se encontram com essas mulheres. No caso de Jussara, ela acreditou que ela ia servir de acompanhante para um rapaz e ali, apenas naquele momento. E ela foi e viu que realmente a realidade não era bem o que ela imaginava e ela passou por uma situação que ela realmente poderia vivenciar momentos muito difíceis e se não fosse a ajuda mais uma vez de Mariana, que a Mariana conhecia a mãe da menina e por conta disso pediu auxílio para alguns policiais. Se não fosse por conta disso, Jussara poderia ter entrado para a estatística de abusos, tráfico sexual e até mesmo desaparecimento. Mas a espiritualidade também não nos abandona. Mesmo que em situações difíceis, em situações perigosas e violentas, como no caso de Jussara, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio das pessoas. Os amigos espirituais, eles não simplesmente se envolvem diretamente, mas ele, através dos seres humanos, eles procuram intuí-los e orientá-los para que aquela situação seja revertida e muitas vezes não aconteça. Mas o que acontece? Nós somos seres humanos que na nossa correria do dia a dia nós não nos aproximamos da espiritualidade, dos amigos espirituais. Nós nos afastamos por conta da matéria, por conta das dificuldades da matéria. Então, nós não abrimos a nossa alma e o nosso espírito para escutar o que eles têm a nos dizer. E isso faz que passemos por situações que muitas vezes poderiam ser evitadas. No caso de Jussara, ela teve uma grande ajuda com pessoas à sua volta que escutaram a intuição, o conselho da espiritualidade maior, como foi no caso da mãe de Jussara, que era uma mulher simples, trabalhadora, mas ela tinha sua fé e ela pediu muito a ajuda da espiritualidade maior para auxiliar Jussara, porque ela percebeu que a filha tinha sumido, tinha desaparecido, ela não sabia onde a filha estava, o que a filha estava fazendo, trabalhando naquele momento. Então ela em sua fé,
ela pediu ajuda e ela foi escutada, e não só foi escutada, como os espíritos que estavam ali protegendo se aproximaram de Mariana intuitivamente, para que Mariana se lembrasse desta mulher, se lembrasse de sua filha e decidisse ir até ela numa visita, sem saber o que se passava. E Mariana ficou sabendo que a filha dela não tinha desaparecido, e Mariana ficou sabendo ali até onde ela estava e pediu auxílio da polícia. E no momento que Jussara mais precisava de ajuda, a polícia interviu e conseguiu salvar essa menina. Mas precisamos refletir que em muitos casos isso não acontece. E como eu falei nos capítulos anteriores, o livre-arbítrio das pessoas não permite que elas muitas vezes saiam dessas situações trágicas, situações perigosas. Jussara, em sua juventude, em seu momento de adolescência, ela não tinha esse contato espiritual, mas foi através da mãe que conseguiu. Porém, Jussara, naquele momento de desespero que ela precisava ser ajudada, ela também lembrou-se da mãe, se lembrou da mãe e conseguiu se afastar momentaneamente daquele perigo. Então, em muitos casos, torno a dizer, entramos em situações de perigo por nossa própria invigilância, por nossa própria descuido, pelo nosso próprio descuido. Não é claro que existem muitas e muitas situações que não estão ao nosso alcance mudar, porque dependendo do livre-arbítrio do ser humano, existem os sequestros, existem as situações que o nosso irmão de jornada, ele mesmo cria situações perigosas e muitas vezes não temos como sair daquilo. Porém, a vigilância, o cuidado, o autocuidado conosco e a atenção em muitos casos pode nos proteger de muitos perigos. A espiritualidade atua nesse sentido, intuindo as pessoas próximas à nossa volta. A espiritualidade do lado de lá, esse é um capítulo essa é uma parte que eu gostaria que quem tivesse interessado no livro leia. A espiritualidade tem a sua forma de ajudar também, porém, em muitos casos, a vibração com que nos encontramos no momento, que muitas vezes é uma vibração negativa, é uma vibração que não atrai bons espíritos, ela nos afasta da espiritualidade. Não que a espiritualidade se afaste de nós, mas nós, com a nossa vibração e os nossos pensamentos inferiores e negativos, não permitimos a presença deles. Consequentemente, nós não escutamos o que eles têm para nos dizer e, consequentemente, caímos em situações que poderíamos ter evitado. E, nesses casos, a espiritualidade também, do lado de lá, atua não só com os encarnados, mas com a sua equipe de espíritos superiores, a sua equipe de bons espíritos e espíritos iluminados, para afastar esses grupos do mal, esses grupos que praticam a maldade. Porém, nem sempre é possível. E depende muito de nós também, e precisamos sempre estar vigiando e orando. Até o próximo.